E o Bitcoin subiu nesse final de semana, mas acabou devolvendo. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação do gráfico do Bitcoin e vou falar da perspectiva para essa semana que está se iniciando. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força e deixa aí seu comentário na parte de baixo, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin chegou a bater ali, galera, nesse domingo, nos quase 43 mil dólares, ali nos 42.800 por aí, tá? E esse movimento, na minha visão, galera, não diz muita coisa, tá? Porque a gente tá no final de semana e também porque a gente vê que o candle aqui fechou um candle de indecisão, tá? Quando o candlestick fecha com corpo pequeno e sombras superiores e inferiores grandes, geralmente mostra aí uma certa indecisão do mercado, tá? Ele acabou voltando e devolvendo a maior parte daquele movimento. Mas, galera, eu penso que a gente tem que olhar aqui os tempos gráficos maiores, tá? E quando a gente olha, por exemplo, o diário, eu vejo aqui um padrão que muita gente discorda, tá? Eu entendo que muita gente discorda porque ele pode ser interpretado que ele apareceu no contexto de lateralização, mas ainda assim eu vejo um padrão gráfico aqui indicando que o Bitcoin pode ir lá na região de aproximadamente 34.500 dólares, tá? Então isso é o que eu consigo ver aqui no gráfico. Essa subida pode mudar isso um pouco, eu vou explicar daqui a pouco por quê, com base na análise de sentimento, mas olhem aqui, tá? 34.500 dólares seria o alvo aí desse padrão. E lembrando, galera, embora o Bitcoin tenha subido nos últimos dias, ele ainda não superou o último topo, tá? Se ele superar esse último topo aqui nos 43.600, aí eu vou olhar e falar, olha, realmente, tá? Ele tá começando a fazer um movimento de reversão aí, mas por enquanto não superou, tá? A gente tem que lembrar que depois da alta aí por causa dos ETFs de Bitcoin, ele quebrou linhas de tendência de alta para baixo, tá? Isso aí significa que a tendência de alta que a gente tinha nos últimos tempos pode ter acabado, tá? Então, essa é a situação aí do gráfico do Bitcoin. Não consigo ver nada de novo por enquanto, tá? Tainan, mas e esse movimento aí dos últimos dias, né? Sim, a gente teve um movimento, mas a gente vê que o volume de negociação ele está abaixo da média, o que indica que, por enquanto, não tivemos algo fora do normal aí dos últimos dias para causar um movimento de alta, tá? Então isso aqui pode ser um pullback por enquanto. E galera, a gente não pode olhar só para o mercado de criptomoedas, afinal, depois que passou a notícia do ETF, o mercado de criptomoedas está um pouquinho mais parado, né? Ah, e falando nisso, tá? Fiquem atentos agora a notícias relacionadas aos processos legais da Binance, tá? Isso é o que pode movimentar o mercado de criptomoedas aí nos próximos dias ou semanas. Mas enfim, a gente tem que olhar também o mercado americano. A gente sabe que ele impacta diretamente o mercado de criptomoedas. Na minha visão, na sexta-feira, uma das coisas que impactou positivamente o mercado de criptomoedas foi o dado de inflação que a gente teve ali abaixo da expectativa, o dado favorito de inflação do Fed. A gente vê que o SP500 já rompeu a máxima histórica e chegou a bater ele quase nos 4.900 pontos, tá? Não tem céu isso daqui, bolsas americanas aí continuam em valorização. A gente tem que tomar um pouco de cuidado agora com os resultados dos balanços aqui do primeiro trimestre. Isso pode bater no mercado americano e pode acabar impactando o Bitcoin e as criptomoedas, tá? Mas no geral o que eu vejo aqui é uma tendência de alta e de dados macroeconômicos que podem mexer com o mercado essa semana. A gente tem principalmente os dados do mercado de trabalho, tá? Na terça-feira, aqui a gente começa a ter dados. Amanhã, segunda-feira, a gente não tem nenhum dado macroeconômico muito relevante, mas a gente já começa a terça-feira ali com a confiança do consumidor e oferta de empregos de olhos, tá? É a semana dos dados do mercado de trabalho, é o que vai mexer com o mercado essa semana. Variação de empregos privados ADP, na quarta-feira, estoque de petróleo, não tão importante. Declaração do FONC, que vai ser basicamente um dia extremamente importante, tá? Isso aí pode mexer com o mercado de criptomoedas. A gente vai ter decisão da taxa de juros, que a esperança, a expectativa do mercado é que ela seja mantida. Mas, galera, o que vai pegar nessa reunião primeiro, galera, é a coletiva de imprensa, tá? O mercado tá ansioso para ver se o Jerome Powell vai dar a dica, o presidente do Banco Central vai falar se eles vão cortar os juros ou não. Se eles forem cortar os juros, isso é excelente para o Bitcoin, é excelente para as criptomoedas e pode fazer o Bitcoin subir, tá? Então, vai estar todo mundo de olho nisso. Provavelmente vai ter algum jornalista na coletiva de imprensa perguntando para ele isso daí, se ele não falar na declaração, tá? Então, quarta-feira é um dia extremamente importante. Existe uma grande probabilidade do Bitcoin e as criptomoedas ficarem voláteis até lá. Talvez até subir, tá? Se a gente não tiver nenhum evento negativo relacionado à Binance. Porque a gente vê aí um dia em que tá para ser divulgado algo que gera bastante expectativa no mercado.
Na quinta-feira, pedidos iniciais do seguro-desemprego, PMI industrial de janeiro, PMI industrial ISM de janeiro. E na sexta-feira é o segundo dia mais importante dessa semana, na minha visão, que a gente vai ter ali os dados do payroll, ganho médio por hora trabalhada e taxa de desemprego nos Estados Unidos, que são dados que o Banco Central dos Estados Unidos também olha muito, tá? Mas para mim o mais importante aqui é o de quarta-feira. Quarta-feira a gente provavelmente vai ter o mercado aí bem agitado no Bitcoin, nas bolsas americanas, tá? Então esperem volatilidade ali na quarta-feira. E quando a gente vai para análise de sentimento aqui, galera, a gente teve ao longo do final de semana aí o Open Interest diminuindo, tá? Então posições aí sendo fechadas, menos posições sendo abertas, taxa de funding estável e o long short rate subiu um pouco, tá? Mas subiu não porque as pessoas porque estão aparecendo mais pessoas dispostas a apostar na alta, e sim porque aquelas pessoas que estavam apostando na queda foram fechando suas posições aí à medida em que o mercado fez essas subidas aí na sexta-feira e nesse domingo, tá? Então a gente vê essa situação aqui onde a maioria das pessoas estão apostando na alta. Mas a gente vai ver aí ao longo da semana, principalmente amanhã, segunda-feira, o mercado volta a se movimentar e dependendo de como isso acontecer quando o Open Interest subir, a gente pode ter uma direção mais clara, tá? Então fiquem ligados aqui no canal, fiquem ligados no canal do Telegram, onde as informações chegam até mais rápido do que aqui, porque se eu ver algo, eu vou compartilhar lá, beleza? E aqui no Liquidation Rate Map de 7 dias, eu vejo algo aí que indica queda, viu, pessoal? Quando a gente olha aqui no Liquidation Rate Map, a gente vê bastante liquidez acumulada ali na região dos 38.600 dólares, tá? É o ponto aí que a gente teria mais liquidação para ocorrer, tá? Então quer dizer que se as baleias jogassem o Bitcoin ali nos 38.600, 38.500, ia conseguir tomar dinheiro de um monte de gente, porque muitas pessoas que estão apostando em alta estão com a liquidação ali, tá? A liquidez que tinha na região dos 41 já pegou, até a região dos 43.600, galera, tem alguma liquidez ali, tá? Tem bastante liquidez. Mas acima disso já começa a ter pouco, então eu vejo mais liquidez aqui abaixo, que indica que poderia ser mais lucrativo para as baleias jogarem o Bitcoin para baixo do que para cima, tá? Então eu vejo aqui um risco de o Bitcoin cair com base nessa informação aqui do mapa de calor de 7 dias. Vamos ver o de um mês aqui também, para termos uma noção aí mais ampla, né? Para a gente ter uma ideia de para onde está indo o Bitcoin nesse momento, porque geralmente o de um mês ele traz aí pontos em que a liquidez está acumulando de mais tempo, né? E o que eu vejo aqui é o seguinte, teria bastante liquidez ali acumulando na região dos 51, mas a gente teria mais liquidez abaixo, tá? A gente vê aqui a região dos 38.600 que eu acabei de mencionar, que tá lá nos 7 dias, tá bem amarelinho aqui, tem bastante liquidez, até a região ali dos 34.500, tá? Que é onde é o alvo daquele ombro cabeça ombro, ainda tem muita liquidez, então existe o risco de as baleias jogarem o mercado lá embaixo, tá? Tainan, vai jogar para cima ou vai jogar para baixo? Aí vai depender do que a gente vai ter ali no TRDR, galera. Como eu disse, tá? Se a gente vê aqui, por exemplo, o Open Interest começando a subir e o Long Short Ratio subindo, é sinal de queda. Se a gente vê o contrário, né? Se a gente vê aqui o Open Interest subindo e o Long Short Ratio caindo, é sinal de alta, tá? Vai indicar que as pessoas estão abrindo mais posições vendidas e as baleias vão jogar o mercado contra ela. Essa seria a teoria aí por trás dessa possível movimentação. Então, a gente tem essa situação onde a maioria das pessoas seguem aí apostando na alta, mas isso pode mudar a qualquer momento, principalmente quando a semana inicia e as pessoas começam a abrir e fechar posições de trading. E por esse vídeo é isso, pessoal. Fiquem de olho na quarta-feira. Quarta-feira deve ser um dia bem agitado, tá? No mais, vou mantendo vocês atualizados. Desejo a todos aí uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!